Nessa videoaula nós aprenderemos a criar um menu do tipo drop-down, utilizando apenas HTML e CSS. Para quem não conhece, o menu drop-down é um menu desse tipo aqui, ó, onde você tem os itens do menu, certo? E ao colocar o mouse por cima de algum item, as opções daquele item, ou seja, os sub-itens aparecem, certo? Isso é um menu do tipo drop-down. É por isso que ele tem esse nome drop-down. Você coloca o mouse em cima e a opção cai, né? A opção desce. Por isso que tem esse nome, drop-down. Apesar do nome, o menu drop-down também dá para ser implementado em menus que tem a orientação na vertical, né? Aqueles menus que ficam aqui na lateral. E não apenas em menus desse tipo aí, na horizontal. Nessa videoaula nós vamos aprender a criar um menu com essa orientação mesmo, na horizontal e do tipo drop-down. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi criar um diretório chamado aqui de menu drop-down, certo? Dentro desse diretório eu criei mais dois diretórios, o CSS e o HTML, usando aquele mesmo padrão que a gente já estava utilizando na nossa videoaula. Aqui no HTML eu coloco todos os meus arquivos HTML, no CSS todos os meus arquivos CSS. Dentro do CSS eu tenho dois arquivos CSS, que são o que? Aquele arquivo do grid, né, o 960.css, que a gente já sabe como funcionam as classes, mais ou menos. Que a gente sabe que a gente não precisa entender todas as regras, basta que a gente entenda como funcionam as principais classes do grid, que a gente já viu nas videoaulas passadas. E eu tenho um arquivo estilo.css, que é um arquivo que é onde eu vou criar as minhas regras de formatação. Se eu abrir ele aqui, vocês vão ver que ele está vazio, certo? Aqui vazio. E no meu diretório HTML eu tenho um arquivo HTML que eu chamei de menu underline dropdown, onde eu vou criar o meu menu. Se eu abrir ele aqui, vocês vão ver que eu já dei uma adiantada só naquela parte inicial, onde você tem um cabeçalho com a codificação, né, aqui usando o tag meta, o título da página e os dois links que chamam os arquivos CSS, ou seja, nós vamos continuar utilizando o estilo externo, né, o estilo importado. E além disso, dentro do corpo eu já criei aquela div principal do grid, né, que eu chamei aí ela de total, e é nessa div que eu defino o sistema de grades que eu vou utilizar. Nesse caso aí eu estou utilizando o sistema de grades 16 colunas, que é o que a gente já vinha utilizando, né, por isso que a classe dessa div é container underline 16, certo? Obviamente, se eu vim executar esse arquivo aqui, eu não vou estar visualizando nada. A única coisa que eu vejo aqui é o nome da página. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a div que vai ter o menu, certo? Então aqui dentro dessa div eu vou criar uma div que eu vou chamar de menu, né? Vou dar o id de menu. E eu vou querer que ele ocupe toda a largura. Ou seja, como eu estou utilizando 16 colunas, né, a classe dela para ocupar todas as colunas vai ser grid underline 16. E bem aqui eu já fecho essa div. Pronto, com isso aqui já criei a div. Vou salvar, vou lá no meu arquivo CSS, vou criar uma regra de formatação para a div menu. Vou dar uma altura a ela, vou dar aquela altura que a gente já está utilizando. Opa, HT, altura de 30 px, né, 30 pixels, e vou dar uma cor de fundo para que a gente possa visualizá-la. Vou usar aquela mesma cor que a gente já está utilizando, navy. Vou salvar e agora, se a gente atualizar nosso arquivo, a gente vai poder ver a nossa div aqui do menu. Essa aqui é a div que a gente vai trabalhar, certo? Então a próxima coisa que a gente vai fazer é criar uma lista que vai ser os itens do meu menu. Ou seja, eu vou criar uma lista do tipo não ordenada, né? Aquela lista que tem marcadores. Para isso eu vou usar a tag UL, e dentro dessa lista eu vou criar os itens do meu menu. Já fecho logo aqui o L, né? Ou seja, aqui eu vou usar os LIs, né? Cada LI desse aqui, ou seja, cada item desse aqui da minha lista não ordenada vai ser um item do meu menu. Por exemplo, eu vou chamar esse aqui de item 01. Vou copiar aqui. Eu vou colar aqui para facilitar nosso trabalho. Vamos dar aqui a indentação para ficar organizado.
Pronto, vou criar 4 itens. Aí eu vou só trocar aqui, esse aqui é o item 02, esse aqui é o 03 e esse aqui é o 04. Vou salvar aqui e vamos ver como é que ficou. Atualizar, ó, tá aqui a minha lista não ordenada. Claro que por padrão essa lista, assim como a lista ordenada, ela já vem com essa orientação aqui na horizontal, um item abaixo do outro. E como é uma lista não ordenada, ela tem esse marcador aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a cor da fonte, né? Já que por padrão ela é preta e para essa cor de fundo não é muito legal. Então nós vamos colocar uma outra cor de fundo. Vamos também tirar esses marcadores e vamos retirar essa margem aqui, ó, que já vem por padrão na lista, essa diferença aqui. Essa margem e esse espaçamento entre cada item, né? Esse page. Então primeiro, vamos lá no nossa div menu ainda e vamos colocar uma cor para o texto que tem dentro dela. Todo o texto que tiver dentro dessa div vai ter a cor branca. Como a lista está dentro da div, a lista é um texto, então ela vai ter a cor branca. E agora eu vou criar uma regra de formatação para tag UL, ou seja, para o meu item, mas não para qualquer tag UL, para a tag UL que existe dentro da minha div menu. Ou seja, eu vou criar uma regra de formatação para esse elemento UL que está dentro da div menu. O que eu vou fazer nessa regra? Eu vou usar uma propriedade chamada listStyler e eu vou dizer que o listStyler, ou seja, o estilo da lista vai ser none, ou seja, não vai ter nenhum estilo, ou seja, não vai ter aqueles marcadores. Fora isso também eu vou dar um margem, né? Margem de quanto? Margem de 0, ou seja, eu vou retirar aquela margem que já vem automática. E também vou dar um page, ou seja, um page 0. Eu vou também tirar aquele espaçamento que já vem automático. Além disso aqui eu também vou trocar dentro do meu menu, da minha div menu, eu vou trocar a fonte. Vou colocar o font frame aqui e eu vou querer usar a fonte Century Old School Book L. Como é um nome composto, então eu tenho que usar as aspas simples ou duplas, né? Eu usei aqui as aspas duplas. Century School Book, opa, é 2O, L. Se não houver essa fonte, eu vou querer usar a fonte Verdana. Se não houver a fonte Verdana, eu vou querer usar a fonte Ubuntu. Pronto. E também vou aumentar o tamanho da minha fonte. Vou usar uma fonte size de 15 pixels. Então, só recapitulando, dentro da div menu eu vou ter uma altura de 30, uma cor de fundo navy, o texto vai ser branco, a fonte do texto vai ser uma dessas fontes aqui, né? Seguindo essa ordem de preferência, e o tamanho da fonte vai ser esse aqui, 15 pixels. E eu criei uma regra de formatação para a tag UL que existe dentro da div menu. Ou seja, o que essa regra faz? Ela retira o marcador, né? Com essa propriedade aqui, listStyler, retira a margem, retira o page. Então aqui, margem 0, page 0. Vamos salvar e vamos ver como é que ficou. Pronto. Aqui os itens, né? Os outros estão aqui embaixo, só que eu não consigo ver porque a cor de fundo também é branca, ó. Certo? Então nosso próximo passo vai ser fazer o que? Vai ser colocar esses itens aqui com orientação na horizontal, ou seja, um ao lado do outro. Para isso eu vou criar uma nova regra de formatação agora. E vai ser uma regra para quem? Para o LI. Mas não é para um LI qualquer, para o LI que está dentro do L, que por sua vez está dentro da div menu. Da mesma forma que eu criei uma regra para o L que existe dentro do menu, eu vou criar uma regra para o LI que faz parte do L que está dentro do menu. Só a gente olhar o arquivo HTML que a gente consegue enxergar isso. Criou uma regra aqui para esse elemento LI, que por sua vez encontra-se dentro desse elemento L, que por sua vez encontra-se dentro da div que eu chamei de menu. E o que eu vou fazer aqui com essa regra? Eu vou dar um display não, vou dar um float, certo? Ou seja, vou mandar flutuar à esquerda. O que isso faz? Todos os itens vão ficar um ao lado do outro quando der esse float left. Vamos salvar aqui e vamos ver se isso é verdade. Pronto, todos os itens ficaram um ao lado do outro. Porém,
estão colados, não tem nenhum espaço. Então eu vou dar um page, certo? Um page em, por exemplo, 10 pixels, para que haja esse espaçamento. Vamos salvar e vamos ver como é que ficou. Pronto, agora já está espaçado. E eu também vou dar uma borda. Para que eu vou dar uma borda? Vou dar uma borda aqui à direita de cada item desse, para que dê a impressão que eu estou criando divisões entre cada item. Então eu vou usar a propriedade border right. Eu vou dizer que essa borda vai ser de 1 pixel, certo? Ela vai ser sólida e ela vai ser branca também, que é a cor da fonte. Vamos salvar aqui, certo? Pronto. Como eu vou usar só 4 itens, então eu vou aumentar a largura de cada item desse aqui. Eu vou dizer, por exemplo, que cada item desse vai ter uma largura de 200 pixels. A gente sabe que, como a gente está utilizando o grid e eu utilizei toda a largura, então o total dessa medida é 940, né? Como eu estou dizendo que eu vou estar usando 200 pixels e eu estou usando só 4 itens, é óbvio que não vai ocupar toda a largura. Vai ficar esse espaço aqui sobrando. Como é que eu posso resolver isso? Muito simples, eu posso simplesmente tirar a cor de fundo da div menu, eu vou retirar dela a cor de fundo e vou colocar a cor de fundo em cada item. Com isso, eu resolvo meu problema. Agora a cor de fundo não está mais na div menu, e sim em cada item. Vamos finalizar essa videoaula por aqui para não ficar muito extenso, e na próxima videoaula a gente continua com o nosso menu drop down.